Boa noite, amigos, boa noite, amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma noite, procurando esse momento de paz, de harmonia, esse momento de equilibrar as nossas energias, esse momento de, juntos, formarmos desta corrente de orações, para que possamos orar por todos nós, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, por todos aqueles que já estão no nosso coração. E também por aqueles necessitados, que sabemos que necessitam de um cadinho de amor para revigorarem as suas energias. É isso que a gente busca, é isso que a gente faz. Hoje nós vamos fazer nosso estudo da noite de hoje, as nossas orações, e neste momento rogamos a Jesus, nosso Mestre amado, que possa envolver a todos nós com a sua luz, que Jesus possa nos banhar com esta luz de amor, de energia, de vida, de proteção, e que nós sintamos a sua presença aqui juntinho de nós, que possamos também sentir a presença dos nossos mentores espirituais, que sempre estão cuidando, aqui e ali, das nossas necessidades. Que os nossos amigos espirituais possam, neste momento, fazerem o trabalho necessário para recompor a nossa vitalidade, a nossa energia, a nossa saúde. E que nós possamos estar aqui, de corações e braços abertos para receber toda essa dádiva, essa bênção divina. É assim que nós continuamos, eu, você e eu, aqui, neste caminho de aprendizado, de reestruturação da nossa vida, de remodelagem do nosso eu. Nós estamos, então, dando início ao nosso estudo de oração, e eu quero agradecer aquelas pessoas que estão presentes, aquelas que mandam as mensagens carinhosas no chat, aquelas que não mandam mensagem, mas que estão aqui ouvindo a gente. E quero também agradecer aqueles que escutam depois, né, em outro momento, em outro horário. Toda essa participação de vocês é maravilhosa. Eu me sinto muito grata pela confiança depositada em mim e por todos nós estarmos aqui juntinhos, seguindo Jesus. Vamos dar uma olhadinha no chat, quem já está aqui. Dona Mariângela, boa noite, seja bem-vinda. Norminha e Mel, boa noite. Tita, Beth, Jacira, Antônio Freitas, Flora, secretária, boa noite, noite abençoada. Dona Irene, querida, boa noite. Dona Ivani, Fátima Lemos, Lúcia Fleury, todas queridas do meu coração, sejam bem-vindas. Solange, Maurício Duval, Alessandra, Paulo Parachim, Margarida, Osanira, Estelinha, Liliana, boa noite, amigos e amigas. Nossa, fico tão feliz com essas mensagens, é muito bom, porque essa pandemia, com muita dificuldade, assim, porque eu sou uma pessoa que tem uma timidez, né? Eu comecei a fazer palestra ao vivo, né? Mas fazer palestra olhando para uma luzinha verde, sem olhar ninguém, a gente não sabe se vocês estão rindo, se estão chorando, o que vocês estão sentindo, com o pensamento que eu estou passando, né? Então, essas mensagens, é muito boa a interação do chat, né? Às vezes eu não consigo ler tudo na hora que nós temos o nosso horário, mas com certeza, quando eu encerro a transmissão, eu leio um por um, agradeço a cada um e sinto essas vibrações maravilhosas que vocês me enviam. Dando uma olhadinha aqui, Marcelene, boa noite, seja bem-vinda também. Então, hoje nós vamos fazer um estudo de um assunto que eu gosto muito. Só um minutinho. É um assunto que eu gosto muito, que é uma parte do Evangelho que eu gosto muito, que sempre que eu leio, muito me sensibiliza, né? Eu vou
ler aqui um trecho, o item 5, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título, O Óbolo da Viúva. Muitos de vocês já me viram falar sobre essa parte do Evangelho, mas hoje eu quero trazer um olhar para dar um ressignificado a essa passagem do Evangelho, tá certo? Andréia, seja bem-vinda. Toda a família Teshima seja bem-vinda, a família Fleury, que são famílias grandes, né, que assistem, muitas pessoas sempre assistindo o estudo de oração. E aqui vai o meu abraço para Marisa e Marília Fleury, que faz aniversário hoje, né, que estão sempre aqui no estudo de oração. Bom, e é aniversário da minha tia também, queridinha, de São Paulo. Muitos aniversários, né? Mas é isso aí, celebrar a vida é sempre maravilhoso, né? A dona Magda, boa noite. Voltando aqui, não vou mais prestar atenção no chat, prometo, vocês vão lendo comigo. O óbolo da viúva. E estando Jesus assentado defronte de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que importavam R$1. E convocando seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo, que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Porque todos os outros deixaram do que tinham na sua abundância, porém esta deixou da sua mesma indulgência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para o seu sustento. Essa passagem evangélica encontra-se em Marcos, capítulo 12, 41 a 44, e Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4. Né? Vamos entender primeiro essa pequena passagem. Como eu sempre digo para vocês, para a gente entender essa fala que acontece na época de Jesus, nós temos que contextualizar essa fala. Né? O que é óbolo? Né? Qual o significado de óbolo? Viúva, todo mundo sabe, né? A viúva, aquela pessoa que já não tem mais o seu companheiro, o seu parceiro, né? Que faleceu. O óbolo é uma moeda grega de pouco valor, sabe? Então, o óbolo, o significado é como se fosse uma pequeníssima quantidade que se dá a alguém necessitado, como se fosse uma pequenina esmola, tá certo? O óbolo, essa moeda grega, equivale a 1/6 da dracma, que é outra moeda grega. Tá, mas e o que equivale à dracma? A dracma equivale a 1 denário. Essa é uma moeda romana. O que era um denário? Um denário significava uma quantidade de mais ou menos 1 dia de trabalho de um agricultor. Então, ao final de um dia de trabalho, o agricultor ganhava 1 denário. Esse 1 denário equivale a 1 dracma, né? E o óbolo é 1/6 dessa dracma. Então, é um valor bem pequenininho, tá certo? Bom, então, Jesus estava sentado dentro do templo, né? Ele estava no templo em Jerusalém, e de frente para o gasofilácio. O que é gasofilácio? A gente vê isso hoje em algumas igrejas, que é aquele tipo de cofre, aquele local que as pessoas chegam e colocam a moeda, o dinheiro, a doação, o dízimo, certo? Então, Jesus estava sentado diante de um gasofilácio, né? E as pessoas chegavam ali e colocavam a sua doação, certo? Bom, o que é deitavam? Deitavam é o significado de colocavam. Então, estando Jesus no templo, sentado de frente ao gasofilácio, ele observava de que modo o povo deitava ali o dinheiro, ou seja, ele ficava observando, né?
como que as pessoas colocavam dinheiro no gasofilácio. E ele observou que muitos eram muito ricos e colocavam uma quantidade muito grande de dinheiro. Mas chegou uma pobre viúva, né? E lançou 2 pequenas moedas que importavam R$1. E ele falou que, na verdade, aquela pobre viúva deu mais do que o rico, porque ela dava não da sua abundância, mas exatamente tudo o que ela tinha para o seu sustento. Estando explicada essa passagem evangélica, vamos imaginar essa cena. Nós estamos falando de uma sociedade oriental, o povo judeu. A gente sabe que o povo judeu, ser mulher naquela época é muito difícil. Hoje é complicado, né? Uma mulher com essa cultura judaica. Imagine há 2000 anos atrás. Imagine ser pobre naquela época, né? Imagine ser uma mulher pobre. Uma mulher que o marido havia falecido e, normalmente, era envolta de muito preconceito, né? Vocês imaginam a pessoa para tirar o seu sustento dentro desse preconceito e dentro dessa sociedade que não valorizava em nada a figura feminina. Então, uma viúva pobre, naquela época de Jesus, sofria muito. E para arranjar o seu sustento era algo muito difícil, né? Bom, então, essa viúva, ela chega ali, em frente ao gasofilácio e coloca 2 moedinhas. Como se hoje equivalesse a 2 moedinhas de 10 centavos, possivelmente, né? Bem pequenininho o dinheiro dela. Mas Jesus chama a atenção dos seus discípulos. E ele quer dar um ensinamento para os seus discípulos. Porque tudo o que acontecia o tempo todo, Jesus buscava ensinar. De quem a gente está falando? Quem é Jesus? Jesus é o governador do nosso planeta Terra, o governador espiritual, nosso guia espiritual, o nosso farol, a nossa estrela guia. Jesus é aquele que nós devemos seguir quando nos intitulamos cristãos. Jesus é aquele que reencarnou para poder trazer a sua missão de ensinar o amor ao próximo, a Deus e a si mesmo. Tamanha missão de Jesus. Então, Jesus sentado observando, vocês imaginem, né? Jesus sabia exatamente ler todas aquelas almas e sabia cada alma daquela o que havia sido nas 1000 vidas anteriores, né? Mas ele olhava e ele era um coração muito amoroso. Jesus ficava ali não julgando, mas ele sofria quando ele percebia que a gente tomava um caminho errado. Como uma mãe, um pai hoje sofre se vê o filho ou a filha seguir um caminho das drogas, né? Ou da delinquência. Então Jesus sofria vendo quando a gente seguia um caminho meio torto. E ali, no templo, em frente ao gasofilácio, ele percebia aqueles que tinham fé, dos que não tinham fé. Ele ia percebendo tudo isso. E nos ensinamentos de Jesus, sempre ele falava de órfãos, de viúvas, porque ele sabia a dificuldade de sobreviver naquela sociedade judaica, com aquelas regras daquela época, né? Então, Jesus, ele já se preocupava com a necessidade de todos, assim como até hoje se preocupa com a necessidade de cada um de nós. Não pensem vocês que Jesus não se preocupa conosco. Preocupa, e muito. E ele está sempre nos assistindo. Não é preocupar no sentido de desesperar. A preocupação aqui, o verbo talvez fosse cuidar. Desculpa. Garganta seca. Então, engasguei com a minha fala. Então,
É o verbo, quando a gente fala Jesus se preocupava, é que Jesus cuidava. E preocupa, cuida da gente, né? Então, olhem bem, Jesus cuida de todas as nossas necessidades e já cuidava naquela época, né? Aquela mulher sábia sabia que o nosso Pai cuida de nós. Talvez os outros não tivessem sabedoria daquela pobre viúva. Então, Jesus, ele estava ali profundamente sensibilizado com o gesto daquela pobre viúva, que deixara ali no gasofilácio tudo o que ela tinha, né? Então Jesus, ele faz questão de destacar, de valorizar a importância do modo de ser daquela mulher pobre viúva. Então ele chama os discípulos e ele faz ali um ensinamento, ele deixa registrado. E aí os evangelistas registram e hoje nós temos acesso a essa lição através da Bíblia do Evangelho, né? Bom, então, Jesus enxerga aquela pobre mulher realmente, profundamente imbuída de um amor verdadeiro e de um esplendor. E ela participa, ela é naquele momento ali como um sol que não conhece a noite, como uma pessoa que não teme a morte, porque ali ela mostra coragem, ela mostra fé, ela mostra amor, ela mostra tudo isso naquela atitude de doar as duas únicas moedas que ela tinha para a sua subsistência. Que coisa maravilhosa, né? Bom, então, a viúva, nesta passagem evangélica, ela é um símbolo da carência do ser humano, né? A gente olha para essa cena, a gente imagina aquela viúva muito carente. Carente da matéria, porque ela era pobre e não tinha quase nada para ela. E carente do afeto, carente do respeito, carente da dignidade naquela sociedade, né? Então a viúva representa o quê? Todos nós, com as nossas carências e as nossas necessidades. Então eu quero trazer para vocês duas reflexões importantes aqui com essa lição. Uma reflexão é o que essa mulher faz em termos de caridade. Porque Jesus ensina a verdadeira caridade ali. A outra reflexão é sobre o conceito de falta e abundância, para que a gente possa entender melhor isso. Vamos primeiro focar na questão da caridade. Essa pobre viúva, ela faz a caridade material, porque ela chega, não pergunta para ninguém, ela vai lá e deposita suas moedas. Ela faz uma doação material espontânea, que ela acredita ser muito importante naquele momento. Porque se ela não tivesse a fé de que aquela doação faria diferença e era importante para a vida dela e para a vida de quem receberia aquilo, ela não teria feito. Aquele dinheiro, muitas vezes usado para manter o templo, né? Para os gastos que tinham no templo, né? Porque naquela época não se tinha uma noção de caridade como tem hoje. De repente, uma igreja católica fazer um trabalho de confecção de enxovais ou um centro espírita fazer sopa, não tinha aquilo no templo naquela época, né? Então, era para a manutenção do templo, que era o símbolo de quê? Da casa de Deus. Então, quando aquela viúva, ela faz essa caridade espontânea, doando o material, as suas moedas, ela está fazendo a caridade material, mas ela está ali fortalecendo a fé de que ela acredita que nós temos um Pai e que ali era a casa do Pai. Ela é uma pessoa devota, uma pessoa fiel, uma pessoa que tem a crença daquele Deus único, né? Como sendo o nosso Pai, certo?
Bom, então, ela atesta naquele gesto de jogar a moeda uma dignidade ímpar, né? E ela se sente assim, embora tivesse toda a pobreza, embora não tivesse nada material, mas ela tinha uma dignidade, um gesto de liberdade que ela teve e de amor. Liberdade de doar como quiser, quando quiser, ali, aonde ela queria. Então, ela teve a liberdade de escolher exatamente a quem eu quero seguir e servir. Então, o dinheiro no gasofilácio era algo que estava vinculado à sua religiosidade, mas era algo que faria a manutenção da casa de Deus, né? E a espontaneidade dela mostrava que ela participava do que ela acreditava com uma liberdade, uma força, né? Olha que interessante essa postura. Ela vai com essa morosidade. Qual que é a caridade necessária hoje para as pessoas pobres, como esta viúva e como tantos outros? Pobres de matéria. A pessoa que não tem o que comer, não tem uma água potável, não tem uma casa, nós precisamos de doar a matéria, sim, porque a pessoa precisa, não vive de fluido na nossa evolução espiritual. Então, nós precisamos, sim, de fazer a doação daquilo que falta ao outro para que ele sobreviva. O alimento, o remédio, a moradia, né? Principalmente esses 3 itens. Depois vem a escola, né? Bom, então, existe nessa lição a caridade material sendo respeitada, né? E sendo necessária. Ali era necessário para doar para a sua crença, a sua fé, a sua força. Quando a gente tira de nós e vamos fazer uma doação ou tiramos o nosso excesso, nós estamos fazendo essa caridade material tão necessária nos dias de hoje. O número de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, o número de pessoas que comem mal, as pessoas que buscam os restos dos lixões, disputando espaço com os urubus, é imenso. Imenso número de crianças que às vezes não fazem uma refeição no dia. É difícil e uma mãe e um pai choram ao ouvir o barulho da barriguinha daquele filhinho sem ter o que comer. É necessária a caridade material? Sim, é necessário. Continuemos olhando para os menos afortunados e doando o que pudermos, né, na nossa vida. Mas essa lição mostra essa amorosidade que vem de uma empatia com aqueles que nada têm, né? Então, Jesus aproveita para falar, para doarmos, né? E ele vê ali uma amorosidade nessa mulher também. A caridade, ela pressupõe uma consciência. A caridade é uma consciência de qual é a necessidade do outro e a consciência de como eu posso ajudar. Então, eu preciso de estar com isso numa firmeza, né? Eu sei o que o outro precisa e sei como posso ajudar. A pessoa pode precisar de um dinheiro, por exemplo, para pagar um remédio de R$ 500. E eu posso ter R$ 60. Os R$ 60 é muito e é maravilhoso para quem doa e para quem recebe, né? Ao mesmo tempo, eu posso sim pegar com alguns amigos o valor e comprar aquele remédio no valor total. Então, essa consciência de como eu posso ajudar é muito importante, né? E temos também a noção de que ninguém se responsabiliza pela consciência do outro. Gente, não dá para ficar com raiva, não dá para ficar decepcionado, não dá para romper relações com outro que não tenha consciência, que não tenha empatia.
e que não sabe a importância da sua ajuda. Não dá. Então, a consciência do outro pertence a ele. A mim pertence o quê? A minha consciência. Porque se eu me afasto daquele que tem consciência, eu perco a oportunidade de oferecer uma das melhores e maiores caridades que existem no mundo, que é a caridade do exemplo. Se eu me afasto daquela pessoa difícil que eu acho que ela é mesquinha, como que eu posso ajudar essa pessoa a ter consciência? Através do meu exemplo. Então, quando a pessoa me vê praticando a caridade da oração, da doação e tudo mais, aquele exemplo é uma caridade, porque eu estou ali tentando lapidar aquela alminha que está do lado. Então, afastar de quem não tem consciência não é solução. Eu preciso, às vezes, me mostrar, não no sentido de mostrar o que eu estou fazendo, né? Ai, olha que doei tantos reais. Não, mas no sentido de comentar. Eu vou doar para aquela comunidade porque eu acho importante. Eu estou ali indo comprar água porque eu acho que é importante as pessoas de tal enchente terem água potável e assim por diante. Então, a amorosidade nos leva a termos essa empatia com aqueles que não têm a nossa condição. A consciência da necessidade do outro e a consciência de como podemos ajudar pertence a nós. Não vamos cobrar. E nós não somos responsáveis pelo outro, a não ser que sejam menores de idade, né? Nossos filhos. Então, aí nós somos responsáveis pela formação dessa personalidade e por instaurar a rotina da ajuda, da caridade nesses coraçõezinhos jovens, né? Bom, então, aqui Jesus mostra também o ensinamento do desapego. Aqui essa lição, ela mostra o desapego da matéria, que é jogar as moedinhas que são muito necessárias para mim, em favor do que é espiritual. O que a pobre viúva faz? Entrega-lhe o seu sustento e ela se enche de luz e de amor espiritualmente. Agora, naquele momento, ela estava plena da certeza do que ela faria, porque ela tinha uma fé na providência divina. Ela tinha essa fé. Então, ela deu aquilo que fazia falta a ela, porque ela confiava que não iria faltar o necessário, que Deus proveria. Então, quando ela dá o seu único sustento material, ela está, naquele momento, mostrando a confiança de que o universo, Deus, iria dar para ela o que ela necessitasse para permanecer viva. Então, essa questão da fé na providência divina é muito importante. Mas não é aquela fé, eu acredito em Deus, ele vai mandar alguma coisa. Não, é a fé laboriosa, que a pessoa trabalha, que a pessoa faz o melhor ali junto, né? Daquela vontade, daquele desejo que eu levo para Deus. Então, olha os aspectos da caridade que a gente viu, né? A doação material espontânea é importante, a amorosidade, a empatia, a consciência da necessidade do outro, de como eu posso ajudar, a caridade do exemplo, né? Porque aquela viúva serviu de exemplo para muita gente. O desapego do que é material em função do que é espiritual e a fé na providência divina. Todos esses aspectos nessa passagem do Evangelho. Maravilhosa, né? Mas aí o outro aspecto que eu quero ver com vocês é o aspecto da abundância, né? Porque essa viúva, embora pobre e miserável, ela possuía uma abundância infinita. Mas como assim, Bia? Porque esse conceito é que todos nós temos uma abundância infinita dentro de nós e fora de nós, né? Então, o Deepak Chopra,
ele traz uns conceitos muito interessantes. E ele fala o seguinte, que nós vivemos uma verdadeira abundância quando nós sentimos prazer, saúde, felicidade, um sentido de propósito, de caridade em cada momento da nossa existência. Então, para Deepak Chopra, a abundância nos leva a uma consciência de felicidade constante, né? Então, a abundância é uma riqueza que transborda cada aspecto da nossa vida. A gente, quando pensa em abundância, a gente pensa assim, no muito, né? No muito. Né? A abundância é algo assim que sempre está transbordando. Né? E nós temos essa abundância infinita dentro de nós e fora, através daquilo que somos presenteados pelo universo e pelo nosso Pai. Nós precisamos de deixar essa abundância fluir em nós e através de nós. Nós precisamos de ser instrumentos de levar essa abundância, mas nós também precisamos de receber a abundância que vem desse universo, né? Então, nós precisamos de encontrar uma oportunidade de contemplar essa abundância dentro de nós e ao nosso redor. E eu queria que tivesse uma secretária para colocar uma frase para mim aí no chat, se pudesse uma pessoa escrever, porque depois vocês anotem essa frase. A verdadeira abundância é o nosso direito divino. Né? Por quê? Gente, nós... Oi, Flora, que bom. Escreve aí. A verdadeira abundância é o nosso direito divino. O que significa isso? A gente olha para aquela pobre viúva, a gente não enxerga abundância nela. A gente enxerga a pobreza, a dificuldade, a gente enxerga a carência dela, a necessidade. Mas nessa lição, nós estamos aqui para despertar um outro lado que eu falei para vocês, que é o quê? Olharmos a abundância existente nesta lição. Essa mulher viúva, ela tinha uma abundância infinita. De quê? Dignidade, amor, desapego, amorosidade, o que mais? Retidão, né? O compromisso dela, né? De estar ali no templo, mesmo numa situação difícil. Então, ela tinha o caráter, ela tinha força, ela tinha principalmente uma fé transbordante na providência divina. Porque, meus amigos, você ter um único pão, mas nada na sua casa, passar alguém, pedir o pão e você entregar aquele pão, confiando que vai surgir o seu alimento, não é fácil. Não é fácil, mas é real, é necessário, é preciso que a gente tenha essa fé e que jogue para o universo essa energia e se coloque aberto para receber o que o universo vai nos trazer e nos responder. É essa ideia que nós precisamos de tirar desse conceito, né? Então, encontre a oportunidade de contemplar a abundância ao seu redor e dentro de você. A abundância, tente contar os grãos de areia de uma praia. Tente contar os grãos de areia de um copo. Porque os grãos de areia existem para mostrar essa abundância que o próprio Pai nos presenteia e que às vezes a gente não para raciocinar. Tente contar as moléculas de H2O das águas do mar, do oceano. Será que nós conseguiremos? Né? Tente contar
cada célula do nosso corpo físico. É uma abundância de vida, é uma abundância de saúde, de um maquinário que está ali trabalhando. Eu estou aqui com vocês e a minha saúde está sendo restabelecida o tempo todo. Quantos vírus, bactérias, quantas coisas não atacaram meu corpo no dia de hoje, eu venci tudo. A saúde venceu. E quando eu tenho uma oportunidade de lidar com uma doença, né, eu tenho a abundância da saúde no universo dentro de mim para tratar essa mesma doença. A abundância que eu vejo no sorriso de várias crianças brincando numa enxurrada, num bairro pobre, a abundância de sorrisos que a gente vê com crianças no parque de diversões, a abundância da luz do sol, que nunca deixou de estar aqui um dia sequer, porque sem ele nós não sobreviveríamos, e ele é abundante, nasce todos os dias. A abundância do ar, esse ar que respiramos e que infla os nossos pulmões para que o ciclo da vida recomece a cada segundo no nosso corpo. Então, nós temos que contemplar as abundâncias que estão ao nosso redor e termos fé de que tudo que nós precisamos, o universo se encarrega de colocar no nosso colo. Se não chegou, a reflexão não é da revolta, por que não tenho isso ou não chegou isso? Mas será que eu estou precisando verdadeiramente disso na minha vida? Né? Então é agradecer e ter consciência dessa abundância. A proposta que eu tenho a fazer, né, para mim, para vocês, é a seguinte: convide para a sua vida a abundância ilimitada que já existe ao seu redor. Não se veja como uma pessoa carente, mas uma pessoa plena de tudo que necessita para esta tarefa de aprendizado neste mundo terra e para a sua vida, a verdadeira vida espiritual. Secretária, segunda frase. Hoje eu aceito toda a abundância que me rodeia. Fale agora em voz alta. Hoje eu aceito toda a abundância que me rodeia. Isso é uma conexão ao que o Pai nos presenteia todos os segundos da vida. Mas a gente, quando a gente fala, oi, tudo bom? Tudo bem? E aí, como é que você está? Ai, menina, tive uma dorzinha de cabeça hoje às 5 da tarde que me deixou chateada. Eu já estou tornando abundante o quê? A doença. Mas se em 24 horas você teve meia hora com uma dorzinha de cabeça que tomou alguma coisinha e passou, olha a abundância da saúde. E a gente não consegue enxergar, né? Então, eu preciso de aceitar essa abundância. A abundância material, espiritual, no convívio, né? Então, eu brinco, eu quero ser como Roberto Carlos, ter 1 milhão de amigos, abundância de amigos, de relações saudáveis, de fé, de coragem, de alegria. Porque aí, quando eu estou pleno de que a minha vida tem muita coisa a agradecer, então eu começo a gerar propósitos criativos, porque eu passo a ter uma sintonia com essa vida, passo a ter uma energia de desejar viver essa vida abundante, maravilhosa, né? Então, você chegar no restaurante e tá ali toda aquela mesa farta te esperando no self-service, com diferentes, tem um rodízio que tem aquela sala e tal. Ok, é diferente de você chegar naquele self-service que tá só o restolinho ali no tacho.
Onde você escolhe ir para almoçar? Você chega lá, olha, não tem nada. Você chega no outro, está abundante, você fica maravilhado com aquela vida. E nós temos que estar maravilhados com a nossa vida, com a abundância que nos serve. Então, nós podemos mudar a nossa percepção, a nossa mente, a nossa realidade, transformando os nossos pensamentos e expectativas em merecimento. Então, essa abundância ilimitada é o nosso direito divino, porque somos filhos do Pai. Nós somos merecedores dessa abundância. Senão não existiria no universo. Nós merecemos esse céu, essa lua, nós merecemos amigos, nós merecemos família, merecemos anjo da guarda, abundância de mentores, abundância de alegria, de trabalho, de salário, de segurança, de tudo de maravilhoso que existe no universo. Então, se eu aceito essa abundância internamente, tirando essa crença limitante de que eu não mereço, minha culpa, minha máxima culpa, não, eu mereço. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser amado, eu mereço viver, eu mereço usufruir dessa abundância. Então, nós mudamos os nossos pensamentos, mudando o pensamento, nós mudamos expectativas. E ficamos aptos para construir felicidades, no plural, inúmeras felicidades diárias, mensais, anuais, de vida, de vidas e de encarnações. Certo? Então eu quero trazer outra frase aqui. Se eu acredito, como aquela mulher do gasofilácio acreditou, porque ela acreditava que havia uma infinita providência divina, que ela doaria e que não lhe faltaria. A frase é a seguinte: eu crio. Ops, desculpa. Saí um pouquinho aqui. Estão vendo? A imagem saiu um pouquinho. Acho que eu cutuquei alguma coisa aqui. Cutuquei é bom, hein, gente? A segunda frase. Eu crio minha abundância pessoal a partir de uma fonte infinita. Eu crio a minha abundância pessoal a partir de uma fonte infinita. Porque é claro que de um para o outro vai variar o olhar da abundância, o que você quer para você, né? Hoje, eu com 59 anos, eu quero abundância de coisas diferentes de eu com 18 anos. E isso é cíclico, e é movimento. E é aquelas fontes que vão jorrando, né? Vocês já viram aquelas fontes que tem, né? Que a água não para de jorrar? Né? É isso. Então, é importante, quando eu aceito criar a minha abundância pessoal, que é importante para mim, a partir dessa fonte infinita que é o Pai, que é o Universo, então, eu passo a viver com tranquilidade, com confiança na inteligência de Deus do Universo e não me concentro na carência. Quem, gente, que dá esse exemplo? A nossa viúva. A pobre viúva do Evangelho, ela chegou ali com tranquilidade, confiança, chamou a atenção de Jesus, que ficou emocionado com essa fé dela. Então, ela teve fé na inteligência do Pai do Universo. Ela não se concentrou na sua carência, mas na abundância. E é isso que nós precisamos. Nos concentrarmos naquilo que é pleno e maravilhoso, porque às vezes está aqui e eu só não percebo porque eu não me conecto. Às vezes eu descubro uma funcionária de anos, uma filha querida que eu não percebi como eu gosto dessa pessoa.
Às vezes eu percebo naquele chefe uma figura paterna. E eu vejo que há 10 anos ele substitui o meu pai, que mora no interior, com conselhos sábios, com uma afinidade incrível. Né? E assim a gente vai vivendo, sem nos concentrarmos na carência, na dor, na doença, na reclamação, mas nos concentrarmos na plenitude da vida. Né? Nutrir a mente e o corpo com pensamentos e sentimentos de despreocupação. Não é leviandade, não é acomodação, é despreocupação. A despreocupação pressupõe que eu faço o que estiver ao meu alcance, né? E confio que vai dar tudo certo. Né? Algumas pessoas se fingem de despreocupadas, mas são agilosas para poder criar situações para que o outro faça a situação para elas. Né? Isso não é despreocupação. Despreocupação aqui no sentido de uma confiança. Eu confio. Tudo vai se resolver. Talvez não agora, mas amanhã. E é isso que é importante. Nutrir a mente e o corpo com pensamentos e sentimentos de despreocupação gera um estado de felicidade, de tranquilidade e de fidelidade para com o Pai. Deus provê. Eu faço a minha parte e confio que tudo vai dar certo. Com esse pensamento positivo, eu abro os meus caminhos de quem está comigo. Aí, quando eu estou com essa tranquilidade, né, eu já aceitei que eu tenho uma vida de abundância, né? Eu já aceitei que isso é um direito divino meu. Eu já aceitei a abundância que me rodeia, que está em mim. Eu criei os meus pensamentos para criar essa abundância pessoal. Acredito nessa fonte infinita, abundante. Aí eu entro num padrão de tranquilidade, de fé na providência divina e de responsabilidade de fazer a minha parte. Então, eu me interconecto com o poder criativo do Pai, do universo. Aí eu estabeleço a conexão real, verdadeira com o Pai. De confiança, de amor, de tudo aquilo que a gente falava. De amorosidade, de consciência, do exemplo do desapego, da fé na providência divina. Então eu passo a levar uma vida abundante. Né? Aí a última frase para a gente fechar esse estudo que eu quis trazer para vocês. Eu levo minha vida abundantemente. Repitam. Né? Deixem quebrar todas essas crenças limitantes de não merecimento. Eu vivo a minha vida abundantemente. Cada momento de cada dia, eu vivo a minha vida abundantemente. Vou repetir. Eu vivo a minha vida abundantemente. Cada momento de cada dia, eu vivo a minha vida abundantemente. Olha que coisa maravilhosa. Deus há de suprir o universo de acordo com a minha conexão, o meu pensamento, a minha vontade, a minha crença, a minha fé. Se eu preciso de um tratamento, não é que a abundância de saúde vai me livrar de fazer um tratamento, não é isso. A abundância da saúde e a fé no Pai vai me encaminhar para um médico que vai me enxergar, que vai me ajudar, ou para um outro tratamento que eu queira fazer, né? Então, eu vou passar a enxergar a cura como sendo um processo meu, do médico,
dos medicamentos, da acupuntura, do que eu quiser utilizar no meu tratamento de dor. Se eu tenho esse pensamento de abundância, quando eu chegar numa cidade para visitar, eu posso até nem falar a língua, eu vou me conectar com situações que eu vou estar sendo acolhido e cuidado. Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu fui fazer uma viagem e eu pedi aos céus, falei assim, eu nunca fui nesse lugar, eu queria, Senhor, que o Senhor me enviasse pessoas maravilhosas para que a gente pudesse conhecer e trocar as experiências. Pedi e acreditei que ia dar tudo certo na viagem. Estava eu e meu esposo. Aí, quando estava na fila do avião, eu estava numa dúvida, numa fila, a pessoa chegou para mim e falou, acho que você está na fila errada. É essa de cá. Eu falei, tá, muito obrigada. E agradeci. E aí depois, quando eu entrei no avião, quem estava sentado ao meu lado? A mulher que havia tentado me ajudar na fila. Olha que interessante. Ela e mais 2 amigas estavam naquele voo. Para onde elas iam? Para a mesma cidade que eu, né? Então, ali, ela já ajeitou conversamos bastante durante o voo, parecia que eu conhecia a tempo. Onde era o hotel dela? Ao lado, literalmente, do meu hotel. E foi muito bom, porque ela já tinha ido inúmeras vezes para aquela cidade, e nós fizemos amizade, fizemos esses passeios todos juntos, e várias dicas de compras, de tudo mais, e foi uma coisa muito boa. Um período que eu estava precisando de descansar muito. Então, eu me senti muito segura com as dicas dela, porque eu não havia tido tempo de planejar exatamente o que eu ia fazer tal dia, tal. Por isso que eu estava querendo que alguém, né, me iluminasse um pouquinho. E aí, nós nos conhecemos, fizemos amizade e continuamos amigos até hoje. Olha que fartura maravilhosa de amizade, de doação, né? Amo muito essas 3 amigas que a vida me presenteou com mais abundância, de alegria, de companheirismo, de cumplicidade, de aventuras, né? Tudo maravilhoso. Então é mais ou menos isso. É confiar, é você fazer a sua parte e confiar que em algum momento o universo vai te mostrar, né? Às vezes você está com um médico, está com dúvida, você faz a sua oração, surge a sua intuição, vou levar em tal hospital, em tal médico. E lá você encontra um médico que você fala, nossa, mas era o senhor que eu estava procurando para me esclarecer as coisas, né? Quantas vezes uma pessoa está ali necessitando de uma ajuda? Eu me lembro que uma das minhas filhas, ela foi prestar concurso e ela ia muito na Associação dos Cegos de Brasília, ali na L2, ler o material de concurso para aqueles que também queriam estudar, e estudava com essas pessoas. Ela estava recebendo uma abundância imensa de gratidão, de carinho, mas ela estava levando uma abundância de conhecimento, de companheirismo, de parceria também. Então, essa troca do dar e receber faz com que tudo se multiplique nas nossas vidas, de forma maravilhosa. Então, meus amigos e minhas amigas, esta é a lição que eu queria deixar para hoje. Vendo aqui as frases, né? A verdadeira abundância é o nosso direito divino. Hoje eu aceito toda a abundância que me rodeia. Eu crio a minha abundância pessoal a partir de uma fonte infinita. Eu vivo a minha vida abundantemente. Cada momento de cada dia eu vivo abundantemente. Essa era a mensagem que eu queria carinhosamente trazer para vocês, com muita abundância, de afeto, de luz
que esse Evangelho nos traz, que essa missão nos traz. Abundância de felicidade por estarmos aqui juntos. E vamos agora fazer a nossa prece, rogando neste momento para nós, para todos aqueles que estão tão necessitados. Que sejam abundância de luz, de fé e de cuidados do universo através dos nossos mentores, do nosso Pai Deus, para todos aqueles nossos irmãos necessitados. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos a vida, te agradecemos tudo o que nos é ofertado com abundância. Nesta vida, em todas as vidas que já tivemos, em todas as vidas que teremos. Que o Senhor, Pai, possa nos envolver com essa luz abundante de amor, de proteção, de tranquilidade, de paz, de esperança, de alegria e de fé, banhando os nossos corpos físicos e espirituais, o nosso coração, a nossa alma. Obrigada, Pai. Jesus, Mestre querido, agradecemos por tantos ensinamentos, tantas lições maravilhosas. Agradecemos por ter vivenciado todo o Evangelho e deixado para nós essa abundância de ensinamentos, de fé e de amor incondicional por cada um de nós, seus irmãos, e pelo nosso Pai Deus. Obrigada, Mestre querido. E te rogamos que neste momento, todos nós aqui reunidos possamos receber as bênçãos divinas de saúde, de paz, de amor, de força, de esperança, e que essas luzes possam envolver os nossos familiares, toda a nossa família, os nossos filhos, os nossos companheiros de jornada, nossa grande família, os nossos amigos, familiares desencarnados, amigos desencarnados, que todos recebam essas bênçãos infinitas e abundantes que vêm do alto. E só podemos agradecer, mas ainda pedimos pelos nossos irmãos necessitados de luz, do pão espiritual, do pão material, que todos recebam em abundância, satisfazendo as suas necessidades reais diante desta etapa da vida. Assim, nós agradecemos a todos aqui presentes, a esta corrente de oração, aos nossos mentores, e nesse momento, com a certeza de estarmos deixando fluir em nós a alegria, a paz e o amor, e recebendo a alegria, a paz e o amor que chega aos nossos corações, nós finalizamos o nosso estudo de oração de hoje dizendo: graças a Deus, graças a Jesus, graças à nossa Mãe Santíssima, graças aos meus mentores, graças a todos os presentes. Que assim seja. Pois bem, meus amigos, muito obrigada. Obrigada pela presença, pelo carinho, pela abundância de sentimentos maravilhosos, por essa energia reparadora e maravilhosa que estamos aqui agora saindo. Meu boa noite para vocês. Tenham um sono maravilhoso, uma noite de descanso. Amanhã, quinta-feira, 18 horas, e sexta-feira, 18 horas, estaremos aqui reunidos para mais um estudo de oração. Muito obrigada, amigos, obrigada pelas mensagens, que Deus nos abençoe, e até amanhã, se Deus quiser. E como eu sempre brinco, Ele há de querer. Muito obrigada. O meu abraço fraterno a todos vocês.